afirmar isso. É a nossa convidada de hoje, nesta quarta-feira, participando ao vivo no Cotidiano, para tentar explicar e fazer com que a gente entenda por que estamos vivendo temperaturas muito diferentes para a época do ano e por que estas quedas de temperatura, um dia a gente está de camiseta, no outro dia estamos de jaqueta. Enfim, a gente está estranhando e não é de hoje o tempo, as temperaturas, a forma, né, como estamos vivendo dia após dia. Por isso, é com muito prazer que recebemos no programa hoje uma das meteorologistas mais conhecidas aqui do estado, Kátia Valente, para explicar ao vivo para a gente. Kátia Valente, o que está acontecendo com as temperaturas desse país? Bom dia. Bom dia, Rosângela, bom dia também a todos os ouvintes. Eu que agradeço aqui a participação hoje no seu programa. Bom, então vamos lá, né? As temperaturas realmente nesses últimos dias. Vamos falar um pouquinho agora desse presente, um passado bem recente, que são os últimos dias, e depois a gente pode falar mais um pouco do que vem acontecendo também nos últimos anos, né? Com certeza. Porque realmente as temperaturas, e não só as temperaturas, mas todos os eventos meteorológicos vêm ganhando intensidade e vêm sendo assim até mais, vamos dizer assim, diferentes, né, do que acontecia antigamente. Então os antigos, né, os mais antigos vão realmente lembrar à medida em que a gente vai conversando por aqui. Mas assim, ó, nesses últimos dias, o que está acontecendo? E até explica, né, esses temporais que também aconteceram ao longo desta semana. Nós estamos com os ventos soprando do quadrante norte em altitude, tá? Então, quando eu falo em altitude, é em altitude mesmo, né? Uhum. São ventos que são trazidos aqui para a região, e isso é comum, tá? São ventos que a gente chama assim, ó, de jatos de baixos níveis, ou seja, é como se fosse um túnel de vento que vem lá do Brasil Central e traz o ar mais quente, porque nessa época do ano, embora a gente esteja no inverno aqui no hemisfério sul, o Brasil é um país tropical, né? Então, sim, o frio mesmo, ele é mais persistente aqui para a região sul do Brasil. Então, o que acontece? Lá na parte mais centro-norte do país, nós temos temperaturas elevadas e temos esses jatos de baixos níveis que volta e meia ele fica um pouco mais intenso e aí acaba trazendo esse ar mais quente aqui para a região. Por isso, mesmo no inverno, nós temos alguns períodos de temperaturas maiores. E é o que está acontecendo, é o que vem acontecendo ao longo destas 2 últimas semanas. Claro que, de vez em quando, como você bem colocou, a temperatura cai bastante, e é isso por causa das massas de ar frio que entram e que são as situações comuns para o inverno. Então, a gente tem essas duas situações. Quando os ventos sopram do quadrante sul, eles trazem o ar mais frio lá dos polos. E quando os ventos em altitude sopram do quadrante norte, trazem aquele ar mais quente, né? É uma briga. E essa briga, o que resulta? Resulta nos temporais que vem acontecendo também. E que pegou um pouquinho, né, aqui, Kátia, a região da Serra nesses últimos dias, né? Então, essa é a condição. Esses ventos são os responsáveis por trazer esse ar mais quente. E também é um ar mais úmido, porque nesta época do ano, né, essa umidade, junto com a temperatura um pouquinho mais elevada, acaba alimentando também as instabilidades. Então, é por isso que acontece essas temperaturas volta e meia mais elevadas em pleno inverno e que acabam resultando depois nos temporais, né? Porque é justamente calor e umidade os combustíveis necessários para originar essas nuvens de temporais. Então, é isso que vem acontecendo nesses últimos dias, Rosângela. A gente presenciou na semana passada, né, Kátia, em Santa Catarina, uma ventania que nos últimos anos a gente tem presenciado esses eventos em Santa Catarina, mas o da semana passada foi muito forte, né? Exatamente, foi lá também, aqui ontem, antes de ontem, na verdade, de segunda para terça-feira, nós tivemos ventos de até 120, 130 km por hora aqui na região metropolitana, tivemos também ventos bastante intensos aqui na região da Serra, ali a região de Canela, então assim, ó, esses temporais são justamente formados por esta condição, né, de quando a temperatura está um pouco mais elevada, e aí entra uma frente fria e
e obviamente trazendo os ventos do quadrante sul, logo na retaguarda desta frente fria, e aí a diferença de temperatura é que alimenta então essas instabilidades. Por isso esses temporais, e que são bastante comuns, né? A gente não pode dizer que não sejam comuns. Sim, sim. A questão é que eles estão ficando mais intensos do que normalmente aconteciam. Você falou em eventos que os mais antigos poderiam estar estranhando. Eu não sou tão antiga, mas eu tenho 54 anos, Kátia, e quando criança, eu não lembro de ter, por exemplo, imagens de ruas que hoje em Caxias do Sul, por exemplo, aqui na Serra, com 1 horinha, 2 de chuva, elas já ficam alagadas, a chuva muito forte, ventos que eu nunca presenciei. Esta condição de anos para cá tem a ver também com eventos fora do Brasil, né? O desmatamento tem a ver com o que a gente está fazendo com o planeta ou não tem nada a ver com isso? Sim, sim, tem a ver sim com as mudanças climáticas, isso é fato, né? Isso não é mais nem estudo, isso já é uma condição que a gente vem observando e vem alertando, porque na realidade as mudanças climáticas já são presentes. Lá 30 anos atrás, 40 anos atrás, se falava, olha só, as temperaturas estão subindo, vai haver mudanças no padrão do clima, era mais futuro. Agora não, a gente está no presente, mudanças climáticas já são uma rotina, a gente já está vivendo essa condição, e é justamente isso. Não é nada que já não tenha acontecido, ou seja, temporais acontecem no mundo inteiro a qualquer momento, em função dessas diferenças de temperatura, de pressão, enfim. Mas cada vez mais eles estão sendo mais frequentes e muito mais intensos, né? Então, realmente a gente vem observando, né? Como você bem colocou. Claro que também nós temos cidades que estão crescendo muito, né? E também crescendo desordenadamente, ou seja, a gente acaba morando em lugares que não deveria, a gente acaba prejudicando a nós mesmos nessas condições do desmatamento, na questão a nossa tecnologia em si, claro que é tudo muito bom, né? A gente tem um conforto bastante grande com tudo que se tem, que se pode, né, construir, mas na realidade precisa haver um equilíbrio, né? É óbvio que a gente tem que ter conforto, que a gente precisa de comida, a gente precisa da agricultura, a gente precisa de tudo, mas temos que tentar sempre buscar o equilíbrio, né? Uma vez que a gente tira alguma coisa da natureza, a gente tem que repor. Então, e é justamente isso que não estamos fazendo, né? Muito embora tenha muitas ações aí já de sustentabilidade e tudo mais, mas a gente sabe que é pouco ainda. Nós precisamos realmente tomar atitudes, e são atitudes que devem ser tomadas agora, e eu diria assim, Rosângela, não mais para retroceder o que está acontecendo, mas para a gente não piorar ainda mais o que pode acontecer caso a gente continue sem fazer praticamente nada, como nós estamos não fazendo, né? É verdade. Agora, Kátia, aqui na Serra Gaúcha é uma região muito montanhosa, né? Nós temos Sim. esta natureza privilegiada. Isso ameniza esses ventos fortes, por exemplo, quando chega aqui no Rio Grande do Sul, quando está entrando na Serra Gaúcha, um vento forte que pode causar muitos estragos, ele é amenizado em função dessa nossa, digamos, privilégio geográfico? Na realidade, não, absolutamente, né? A condição geográfica, né, por ser justamente a serra, nós podemos ter até condições de chuvas mais intensas. Por quê? Porque como a temperatura, à medida em que a gente vai subindo na atmosfera, a temperatura vai ficando mais fria, né? Então, assim, por exemplo, chega um sistema, encontra um ar um pouco mais quente, aí chega aqui na região da serra um ar mais frio, essas diferenças de temperatura acaba trazendo também ou alimentando as instabilidades. Mas na realidade, assim, a geografia ela influencia muito, claro, condições de vento, direção de vento, influencia muito na questão da temperatura, né? Porque quanto mais alta a temperatura, mais amena. A gente sabe que é a região mais fria aí do estado, mas na realidade, assim, não. Os temporais, os vendavais, nada disso, a geografia não impede a ocorrência deles. E às vezes até
pode intensificar, porque a gente sabe, né, nós felizmente falando, nós temos muitas árvores, né, a gente tem essa cultura de ter cidades com bastante vegetação, e isso, por um lado, é muito bom, porque ajuda a amenizar a temperatura mais elevada, né, mas por outro lado também, se não tiver manutenção dessas árvores, dessas regiões mais verdes, né, elas podem acabar contribuindo porque o vento provoca a queda das árvores, o vento, enfim, né, pode trazer mais transtornos, inclusive, para a população. Então, assim, a área verde tem que ser cada vez mais cultivada, sim, mas precisa de manutenção também, né? Então, assim, ó, a questão da geografia, ela não, no caso de temporais, no caso de ventos mais fortes, ela não amenizaria a situação, não se refere a esta condição, né? Os ventos e os temporais e tudo mais independe, né, da região aqui do estado. Ok. Kátia, deixa eu entrar um pouquinho mais no teu mundo, até por curiosidades dos nossos ouvintes, porque a gente vê vocês falando sobre previsão do tempo, Sim. sabe que a tecnologia tem ajudado, mas hoje, 2022, você está na área há bastante tempo. Quais são os pontos positivos que você destaca em relação à tecnologia na ajuda da previsão? Hoje, nós temos como prever ciclones, nós temos como prever ventos fortes, enfim. Como é que você se sente hoje trabalhando nesse mundo mais tecnológico e, obviamente, né, facilitando mais o trabalho do meteorologista? Com certeza, a tecnologia ajuda muito, não só na meteorologia, mas em qualquer outra ciência, né? Porque Sim. ciência é tudo, pesquisa é tudo, é essencial. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que, mas para que fazer tanta pesquisa? Bom, é a pesquisa que nos ajuda a evoluir, né? Sem E dúvida. claro, obviamente, a tecnologia acompanha tudo isso. Antigamente, né, claro, não é da minha época, mas não existia praticamente tecnologia. Os meteorologistas faziam à mão as cartas sinóticas, eles olhavam pela manhã e depois só no outro dia. Imagina hoje se fosse assim, né? Não Hoje a teria gente como. tem instrumentos que nos fornecem dados de 5 em 5 minutos, e isso alimenta a nossa previsão diária. A gente está sempre ali olhando, tem sistemas de monitoramento e alerta automáticos, tem inteligência artificial por trás. Mas tudo isso, junto com o meteorologista, ajuda e muito. A instrumentação é extremamente importante para nós. O satélite, os radares, as estações meteorológicas, os linígrafos, que são aqueles que leem o nível dos rios, né? Então, assim, é uma série muito grande de equipamentos. E, obviamente, os supercomputadores que rodam modelos em tempo praticamente real, né? Então, assim, a tecnologia é extremamente positiva para que a gente possa ter uma previsão. O problema, qual o maior problema? Aí justamente esta é a intensificação dos fenômenos, né? Quanto mais a gente consegue entender a atmosfera está ficando cada vez mais, eu diria, entre aspas, assim, furiosa, né? É verdade. Então, só o prever já não é tudo que a gente tem que fazer. A gente consegue prever já com maior acurácia, sim, com certeza. A gente já consegue prever como será a próxima estação, se vai ter influência de algum fenômeno climático de grande escala ou não vai, se vai ser mais chuvosa, menos chuvosa, mas é o nosso dia a dia, aquele nowcasting que a gente faz, porque a previsão do tempo ela é dividida em várias fases, né? Aquela previsão de curtíssimo prazo, que é daqui a 1, 2, 3 horas, que é o nowcasting que a gente fala, a previsão do tempo, aquela que a gente fala aqui na rádio, na TV, que é para amanhã, depois de amanhã, e a previsão climática que é para os próximos meses, né? Então, tudo isso tem tecnologia. A questão é justamente essa, a gente consegue prever, mas até eu brinco às vezes, né? A gente teria que ter um controle remoto para conseguir mudar a previsão do tempo, mas infelizmente o que a gente fez foi mudar as condições do tempo, justamente porque a gente não soube utilizar a sustentabilidade com a tecnologia. Se nós tivéssemos conseguido manter esse equilíbrio, certamente hoje as coisas seriam bem mais fáceis para nós meteorologistas e principalmente para a segurança da população.
Com certeza, porque a gente hoje tem a tecnologia às nossas mãos, a gente recebe através da Defesa Civil avisos, né, de Isso, ciclones, enfim, de ventos. Tá, aí a pessoa recebe e faz o quê, né? Ela também não tem exatamente. muitas opções, né, Kátia? Essa tecnologia, ela andou, mas a mentalidade do ser humano, ouvindo você falar agora, vem a corroborar justamente sobre isso. A gente não seguiu a cartilha que teríamos que ter seguido para cuidar do planeta. E agora a gente está colhendo os frutos disso, né? Com certeza, a gente está colhendo exatamente aquilo que a gente plantou, É sem dúvida verdade. nenhuma. Kátia, nós estamos no dia 17 de agosto, pouco mais de um mês de inverno. Primavera inicia no dia 22 de setembro. Eu não posso deixar de te perguntar o que nos reserva para este final de inverno aqui no Rio Grande do Sul. E se eu acho, não sei se você já fez alguma pesquisa aqui para a Serra Gaúcha. O que pode se esperar do final deste inverno, Kátia? Então, agora para esses próximos dias, né, principalmente agora, quinta e sexta-feira, nós vamos ter um frio bem intenso voltando a predominar. E aí as pessoas dizem, ah, mas o inverno não foi embora. Não, não foi. Nem sempre as estações seguem a cartilha ali É. da estação, Do né, do tempo. dia E nos de últimos terminar ou dias, começar o alguma estação. inverno, Então, né? Nos últimos dias, o inverno se atravessa na primavera. uhum. Aqui em Caxias, Kátia, tu sai de casaco, ao meio-dia tu já tira, daqui a pouco tu fica de camiseta e à noite tu volta a pôr o casaco. Tá assim a coisa. Exatamente. Então, na realidade, assim, ó, agora que a gente estava com essas temperaturas um pouco mais elevadas do que o padrão, a partir de amanhã, né, os ventos vão parar de soprar de norte e começar a soprar do quadrante sul, então a gente sabe que daí vem o ar frio, né? E Uhum. vem uma intensidade de frio grande aí nesses próximos dias. Então, na quinta-feira, ou seja, amanhã, a gente vai começar a sentir a queda acentuada das temperaturas ao longo do dia. Tá. Aquela temperatura mínima, né, que acontece de manhã, vai acontecer no final da tarde amanhã, ou seja, a temperatura vai cair rapidamente. Sexta-feira, frio, sábado, frio, domingo, bastante frio, frio típico do inverno gaúcho, temperatura que pode ser negativa aqui na região da Serra, geadas Eita. vamos ter também no final de semana. E aí para frente, né, o que se espera? Hum. Estamos ainda com o fenômeno climático Laninha predominando, então agora, embora nós tivemos bastante chuva nesses últimos meses, a expectativa, Rosângela, os modelos climáticos estão indicando que a Laninha deve voltar a ganhar um pouquinho de força, então essa condição mais chuvosa deve voltar a diminuir ao longo da primavera. Muito bem, faltando aí 10 minutos para as 11 horas da manhã, participando ao vivo do Cotidiano aqui na Vanguarda FM, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a meteorologista Kátia Valente, tentando, né, explicar um pouco melhor essas condições climáticas que a gente tem vivido nos últimos anos. E fica mais uma vez o nosso aviso, né, Kátia? Se a gente não cuidar do planeta, o planeta daqui a pouco não vai ter nem como ser cuidado, porque a gente está fazendo coisas que a natureza nem sonharia em receber. E aí a conta chega e a conta chega para a gente, né? Com certeza, a conta na realidade já chegou, né? Já Já é, está chegando, né? Só ela vai ficar mais cara daqui para frente. com certeza. Kátia, muito obrigada mais uma vez. Uma excelente quarta-feira. Um bom final de inverno, todo mundo. E a gente volta a se falar lá na primavera, né? Pra gente falar um pouquinho mais especificamente sobre a estação que chega e que eu amo de paixão, que é a primavera, tá bom? Obrigada. Ok, um abraço a todos os ouvintes. Obrigada. 9 minutos para as 11 horas da manhã. Tá aí, então, né? Nós já tínhamos a informação de que este inverno não seria muito chuvoso, como de fato não tem sido. As temperaturas em queda, estamos já acostumados aqui na Serra Gaúcha, mas se prepare, então, né? Já vínhamos falando desde o início da semana. Quinta, sexta, sábado e domingo, as temperaturas vão despencar. Obviamente que aqui não é um espaço propício para a neve, né? Mas aqui, Campos de Cima da Serra, próprio Gramado, Canela, também tem a possibilidade de nevar nesses próximos dias. E para a semana que vem, então, o tempo se estabiliza com as temperaturas um pouquinho mais elevadas, tá bom? Foi legal a gente conversar, né? Porque às vezes a gente pensa... a gente ouve no rádio
a previsão dos meteorologistas, eles leem um texto, eles fazem várias coisas, mas eles estudam e muito para isso, gente. Eles têm ferramentas tecnológicas, têm, mas vocês não têm ideia do que é esse povo que tem que cada vez mais aprimorar, né, o seu estudo. Por isso que faz muito tempo que eu não ouço, mas a meteorologia está enganando. Presta atenção se ultimamente a meteorologia não tem acertado. É o trabalho dessas pessoas e também da nossa tecnologia, tá bom? Antes do nosso intervalo